Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Este livro que nós temos estado a acompanhar ao longo destes programas é a Bíblia. E nós temos estado a acompanhar o Evangelho de São Mateus e já estamos no capítulo 24. Se você ainda não nos acompanhou, então pode, a partir de agora, estar connosco nos próximos minutos, a ouvir aquilo que a Palavra de Deus tem para lhe dizer. Este livro é um livro que fala, pois ele é a própria Palavra de Deus, aquilo que deixou Deus registado para o homem. E Jesus Cristo, neste capítulo 24 e capítulo 25, vai encetar o seu sermão chamado profético. Jesus vai falar acerca do final dos tempos. Este é um texto bastante interessante e muito importante para nós, cristãos, mas é necessário que nós possamos compreendê-lo bem dentro do contexto do Evangelho de São Mateus. Este Evangelho de São Mateus trata e aborda a perspectiva de Jesus Cristo como o rei que haveria de vir para estabelecer o seu reino. E ele está a apresentar então aquilo que acontecerá no futuro quanto ao reino de Jesus Cristo. Jesus havia denunciado aos guias religiosos e espirituais daquela época de Jerusalém que ele não voltaria ali até que viesse de novo, em que diriam bendito o que vem em nome do Senhor. Com estas palavras, entendemos que Jesus estava a fazer uma espécie de adiamento do seu reino. Ele não iria estabelecer o seu reino naquele momento, mas ele iria então começar o seu reino muito tempo mais tarde. Jesus disse que o reino dos céus não seria estabelecido então naquela altura. Os apóstolos ficaram muito surpresos com estas palavras de Jesus Cristo. Eles preferiam que o reino de Jesus tivesse sido estabelecido naquele momento. Por isso eles próprios tinham já procurado lugar de destaque, digamos assim, na hierarquia que Jesus iria estabelecer. Os apóstolos estavam a ver qual seria o maior no reino dos céus. E Jesus Cristo disse que o maior era como se fosse uma criancinha. Era aquele que tinha que se tornar como uma criancinha. Aquele que, no fundo, servia os outros. Aquele que procurava, de uma forma desinteressada, os interesses dos outros e não os seus próprios interesses. Jesus disse também que aquele templo que Herodes tinha mandado construir, um templo muito bonito, feito de mármore, não ficaria pedra sobre pedra nele. E a cidade seria desolada, seria completamente destruída. E não ficaria então pedra sobre pedra que não fosse derribada. Os apóstolos ficaram de certeza muito surpreendidos com as declarações de Jesus Cristo. E por essa razão foram ter com Jesus e perguntaram a Jesus: diz-nos, quando sucederão estas coisas? Esta é a primeira pergunta que os discípulos fazem. Quando então estas pedras deste templo serão demolidas? Mateus não nos dá detalhes quanto à resposta de Jesus sobre esta questão que os discípulos levantaram, mas Lucas escreveu um pouco mais sobre isso. E também encontramos essa resposta de Jesus Cristo no Evangelho de São Marcos. E nós, quando passarmos por eles, voltaremos a esta questão de uma forma mais profunda. Mateus apresenta o Evangelho do Reino. E o rei é apresentado aqui, e isso apresenta a destruição de Jerusalém e do templo. Mateus está a dizer que o reino de Jesus Cristo seria adiado, não seria para ser executado imediatamente. Jesus diz também que como isso aconteceria. E em Lucas capítulo 21, verso 24 diz: cairão a fio da espada e serão levados cativos por todas as nações, até que o tempo dos gentios se complete. Jerusalém será pisada por eles. Esta profecia que Jesus declara e que está registada no Evangelho de São Lucas, no capítulo 21, como já disse, mostra claramente o que iria acontecer à nação de Israel. E sabemos, como pela história, que na destruição de Jerusalém, quando o general Tito entrou em Jerusalém, completamente Jerusalém foi destruída e toda a nação foi espalhada, até o ano de 1947, quando
Pelas Nações Unidas foi declarado então o Estado de Israel. Nós temos acompanhado certamente no noticiário os conflitos que acontecem na zona do Médio Oriente neste momento. E Jerusalém, de alguma forma, é uma cidade dividida. Jesus tinha declarado que esta cidade estaria nesse estado até que se completasse o tempo dos gentios. O que é que isto queria dizer? Jesus Cristo estava a apontar para a igreja e para aqueles que, de alguma forma, não pertenciam à linhagem direta de Abraão, não pertenciam à nação de Israel, e ele estava a dizer que o tempo dos gentios é aquele em que o povo de Deus passaria a ser um outro. Passaria a ser um povo não étnico, mas um povo que, de alguma forma, o que o ligaria seria a própria pessoa de Jesus Cristo. Eles continuam com a pergunta, mas que sinal? Os discípulos continuam com a dúvida. Então, mas que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Se por um lado eles estavam à espera do que é que mostraria que o templo seria destruído, Jesus disse o que seria, e eles agora procuram que sinal nos mostras do final do mundo, que o fim do mundo está perto. Nesse sentido, o fim do mundo mostra que Deus iria também construir novos céus e nova terra. Haveria uma nova possibilidade para a humanidade continuar. Não é uma destruição total, no sentido que fica tudo aniquilado, mas é uma ação de Deus, de alguma forma, para travar a maldade do homem. É necessário, e nós sabemos bem, ao olhar para a nossa volta, quanta maldade por aí espalhada. Muitas pessoas já nem saem de casa com receios de serem assaltadas, maltratadas, e então isso cria pânico nas pessoas. E um dia esse tipo de atitudes vai ter um fim. As pessoas poderão sentir e estar e viver em paz, ter essa segurança de poder andar de um lado para o outro. Mas os discípulos estão preocupados com essa questão. Quando então será a vinda de Jesus Cristo? Jesus deixa claro que não é possível nós dizermos exatamente o dia e a hora. Mas ele respondeu que ninguém vos engane. Muitas pessoas virão, no nome de Jesus, virão procurar enganar, surgirão falsos mestres, surgirão pessoas que querem enganar aqueles que de alguma forma procuram orientação de Deus. E cuidado, porque esses são alguns dos sinais que identificam que estamos próximos do fim. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 1, diz: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também entre vós falsos mestres, dos quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano nome do Senhor, que nos resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Vemos que esta é uma constante e devemos estar constantemente a olhar para a Bíblia para verificar aquilo que é ensinado por supostos mestres ou por supostos profetas. O próprio Jesus disse: vede que ninguém vos engane. É bom que nós possamos olhar para a Bíblia. Por isso, nos nossos programas aqui sempre desafiamos as pessoas a ter a sua Bíblia na mão. É necessário que nós olhemos para a Bíblia e verifiquemos se aquilo que estamos a comentar é de facto ou não a palavra de Deus. Aqueles que são falsos mestres muitas vezes procuram encontrar na Bíblia as suas respostas e não as respostas de Deus. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão muitos. E há pessoas que me perguntam: mas porquê é que há tantas religiões, tantas seitas? E a resposta o próprio Jesus dá. É que há muita gente interessada em enganar a outros, explorar as pessoas, tirar partido através da religião e de algo que as pessoas temem como sendo a verdade, procuram a Deus, e muitas pessoas querem enganar o outro. Querem se aproveitar dessas situações. Por isso, ouçam o apelo que Jesus nos deixa aqui neste momento: vede que ninguém vos engane. Confiram na palavra de Deus se aquilo que os supostos líderes espirituais estão a dizer é ou não verdade. Eu francamente espero que as pessoas que me ouvem estejam constantemente a conferir na Bíblia se aquilo que eu estou a dizer é ou não verdade. Não por desconfiança de mim próprio, mas para que possam elas próprias chegar às conclusões daquilo que Deus está a dizer. Eu creio que o Espírito Santo que habita naqueles que têm um relacionamento com Deus é quem convence e é quem guia as pessoas na verdade.
E a Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Então, se aquelas pessoas ouvem a palavra de Deus, elas devem conferir na sua própria Bíblia se aquilo que está a ser dito confere ou não com os ensinos das Escrituras. O verso 6 diz: E certamente ouvireis falar de guerras e de rumor de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. As guerras, os rumores de guerras não são o sinal do final dos tempos. São um indicador, é verdade. Mas nós sabemos perfeitamente que a humanidade tem estado em guerra praticamente desde o início da sua existência. Tem havido alguns períodos de paz, é verdade. Mas a guerra é algo que sempre se tem mantido. As Nações Unidas não têm conseguido travar esses focos de guerra. Não há condições, de facto, de travar a maldade e o egoísmo dos homens. Vemos como a sofisticação das armas não trava a guerra. Vemos que há sempre homens que procuram, de uma forma ou outra, explorar os mais fracos. E para isso vão procurando armas cada vez mais poderosas, chegando ao ponto, como é bem conhecido de todos, da ameaça que foi a ameaça atómica. Uma capacidade tremenda para poder destruir a humanidade toda. E muitos homens têm procurado, acima de tudo, os seus interesses. Por isso o próprio Jesus disse: não vos assusteis com isso, é necessário que assim aconteça. As guerras vão acontecer. As Nações Unidas, ou a Liga das Nações, antes das Nações Unidas, pouco ou nada têm conseguido para manter a paz no mundo. Pois o problema da paz não é externo. Não é através de organizações externas que a paz se resolve. É através, como o próprio Jesus diz, através do Príncipe da Paz. Ele tem este nome, Jesus, Príncipe da Paz. Só quando a paz de Deus reina no coração do homem, então de facto a guerra pode cessar. É só quando Cristo reina no coração da humanidade que pode haver verdadeira paz no mundo. Eu creio que já contei essa ilustração aqui, uma situação que aconteceu comigo há algum tempo atrás, em que eu falava com um deputado do Parlamento de um país em guerra. Tínhamos almoçado juntos e eu dizia-lhe claramente: eu creio que a solução para o seu país é Jesus Cristo. Só Jesus pode transformar o coração de pessoas que viveram situações de violência extremas, situações em que perderam os filhos, em que perderam talvez o marido ou a esposa, em que houve situações claramente de violação dos direitos humanos. Só o perdão de Deus, só o amor de Deus pode preencher o coração de uma nação ferida desta maneira. Eu creio que só a paz de Jesus Cristo pode transformar o coração das pessoas. E Jesus está a dizer que mesmo os rumores de guerras ainda não é o fim. Haverá ainda mais sinais. Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. E nós cada vez assistimos mais a estes fenómenos que ocorrem, não só guerras, mas também fomes em grande quantidade e também fenómenos naturais, catástrofes naturais. Jesus está a indicar que no final dos tempos isso se irá intensificar. O mundo hoje, digamos assim, está dividido em 3 grupos de pessoas, de acordo com as palavras do apóstolo Paulo. Ele diz em 1 Coríntios 10:32: Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a Igreja de Deus. Basicamente, o mundo hoje em dia está dividido desta forma. Há aqueles que são judeus, há os gentios e há a Igreja de Jesus Cristo. E Jesus está a falar de alguma forma tendo esta perspectiva também. A Igreja de Jesus Cristo não é alguém que é pagão, não é alguém que é contrário a Deus, antes pelo contrário, a Igreja de Jesus Cristo é aqueles que temem a Deus, procuram seguir a Jesus Cristo. Há de facto esses que são considerados gentios, mas há também os judeus, a quem Deus irá um dia trazer de novo como algo importante para a história da humanidade. O verso 9 diz: Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Jesus está aqui a falar com quem? E a respeito de quem? Será a respeito da Igreja? Eu creio que não. Jesus está aqui a falar para a nação de Israel. Temos que ter a perspectiva do todo. O Evangelho de São Mateus está a falar do reino de Jesus Cristo que viria a ser estabelecido. E ele aqui não está a falar da Igreja que iria viver isso, mas está a falar da nação de Israel
que pelo facto de ter rejeitado o plano de Deus, agora eles iriam passar por um processo bem difícil para que se possam reconhecer e arrepender dos seus erros. Verso 10 diz: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Vemos estes textos de Jesus Cristo a apontar para uma atitude da população em geral. Ele fala-nos das relações interpessoais, que pessoas se vão escandalizar, alguns vão se trair, outros vão se odiar, mas essa atitude vai se multiplicar de tal forma, será de tal forma generalizada, que o amor se esfriará. Haverá muito pouca relação baseada nesse ato de confiança, haverá pouca afetividade entre as pessoas, pouco carinho entre as pessoas, exatamente porque o individualismo será levado ao extremo. E eu creio que esse processo de individualismo conduz-nos cada vez mais a um gueto, onde nos fechamos sobre nós próprios, onde nos limitamos e não permitimos acesso a ninguém. Eu creio que é algo que nós devemos combater. Nós devemos partilhar com os outros quem nós somos e ter, digamos assim, a nossa vida aberta para ser influenciados por outros e influenciar outros. É bom quando alguém nos pode fazer um reparo, é bom quando nós devemos e podemos fazer um reparo a outros para os ajudar a crescer, para de alguma forma estabelecermos e mantermos esses laços de amizade. E quantas vezes, essencialmente nas grandes cidades, se perde esta relação. A gente cruza nas ruas, já ninguém se cumprimenta, seria impensável numa cidade como Lisboa ou Porto, alguém cruzar nas ruas e dizer bom dia ou boa tarde. As pessoas não se cumprimentam, o amor vai se esfriando, por causa de cada vez mais sabemos que há pessoas que têm atitudes que são contrárias a uma vida em sociedade. Pessoas que querem se aproveitar muitas vezes da nossa boa fé, da nossa boa atitude, e por isso as pessoas tendem a fechar-se, tendem a esconder-se. E Jesus está a dizer que no final dos tempos esta atitude egoísta vai se multiplicar de tal forma que as pessoas vão esfriar. O amor e a fé será algo que começa a desaparecer da vida da sociedade. E é necessário entendermos isto mais uma vez dentro do contexto que Jesus Cristo está a falar. Ele está a falar em algo que conduz ao final dos tempos. O verso 13 diz: aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Jesus está aqui a falar acerca de uma atitude de perseverança. Ele não está aqui a falar da salvação que Jesus Cristo oferece neste momento. Alguns olham para este texto e pensam que Jesus Cristo está a falar à igreja, mas não é esse o contexto. Temos de olhar, como disse, para esta passagem do capítulo 24 e capítulo 25, dentro do contexto maior do Evangelho de São Mateus. E este contexto é o reino dos céus. Jesus está a dizer que ele adiou a abertura do reino dos céus, ele não inaugurou essa fase, iria entrar uma nova fase que seria a igreja, e agora aponta para um período pós-igreja já. E ele está a dizer que nesse período pós-igreja, aqui é necessário perseverar para ser salvo. É necessário que haja uma atitude contínua de perseverança para alcançar essa salvação. Ele não está a comentar a salvação que é oferta gratuita de Deus para o homem neste momento. E é nesse contexto que Jesus Cristo está a dizer e a falar às pessoas do seu tempo. A perseverança para que a nação de Israel possa de facto alcançar essa mesma realidade espiritual que a Igreja já alcançou. No verso 14, ele diz: e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Este texto é muito interessante. Trata-se da divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. Alguns pensam que poderá existir dois evangelhos, mas não. A própria Bíblia diz claramente que não existe mais do que um evangelho. Aliás, o próprio apóstolo Paulo é muito claro, dizendo que ainda que viesse um anjo do céu ou outra ser qualquer espiritual falar de outro evangelho, então que seja anátema, seja maldito de Deus. Não aceitem esse evangelho. Há um só evangelho e esse evangelho é o evangelho da graça de Jesus Cristo. É esse evangelho que Jesus Cristo oferece a cada homem. E ele está a ser anunciado
em todo o mundo neste momento, quer através de programas de rádio ou televisão, quer através de pessoas que se dispõem a mudar do seu país, saindo da sua terra, para levar esta boa nova, esta mensagem de esperança que Jesus traz ao homem. Jesus aqui no capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, ele está a relatar o que vai acontecer àqueles que não quiseram aceitar esta mensagem de esperança. Aqueles que de facto tiveram a oportunidade e ouviram este Evangelho de Deus e não aceitaram este desafio de Deus, de receber Jesus Cristo, arrepender-se do seu pecado e entregar a sua vida nas mãos de Deus. Este é o mesmo desafio que Deus ainda lhe faz hoje a si. Se desejar ter de facto esta vida eterna que Jesus oferece gratuitamente, entregue a sua vida a Jesus neste momento mesmo. Pode-lhe dizer uma breve oração com as suas próprias palavras. Por exemplo, Senhor, eu te entrego a minha vida e me arrependo do meu pecado. Eu quero que tu transformes a minha vida. Por isso eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Se você faz esta oração aceitando assim esta boa nova que Jesus oferece, que é a salvação do homem dos nossos pecados, então Jesus promete fazer morada conosco. Jesus diz que passaremos a ser seus filhos. E Jesus diz também que passará a habitar em nós o Espírito Santo de Deus, que nos acompanhará e nos guiará em toda a verdade. E é isso que Deus quer fazer na sua vida, assim como já fez na minha e em milhares de outras vidas. Jesus quer fazer parte da sua vida. Talvez você gostaria até de ter essa intimidade e comunhão com Deus. Então entregue-lhe neste momento a sua vida nas suas mãos e deixe Deus governar a sua vida, que Ele passe de facto a ser o seu Senhor. Talvez você até já se diria um cristão, já tem talvez até muitas tradições, mas deve confrontá-las com a palavra de Deus. Se você nos tem acompanhado nos últimos programas, tem visto como Jesus Cristo fala acerca da forma como nós vivemos, da nossa própria relação com Ele. Ele claramente nos deixa marcas e indicadores de como devemos proceder para nos relacionarmos com Deus. Não devemos fazê-lo simplesmente porque os nossos pais o fizeram. Devemos fazê-lo porque é algo que sai do nosso coração e é algo que nós desejamos. Nós no próximo programa vamos continuar a olhar para esta mensagem de Jesus Cristo, que transforma a vida das pessoas. Esta mensagem de Jesus Cristo sobre aquilo que irá acontecer no futuro. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.